Senhor, pedindo perdão. E se você acha que não tem nada, peça ao Espírito Santo para revelar a você. Onde é, Espírito Santo, que eu tenho falhado? Onde é que eu tenho te magoado? Onde é que eu tenho te entristecido? Pai, nós estamos aqui, Senhor, nos arrependendo, Pai, de tudo aquilo que não te agrada, de tudo aquilo, Pai, que tem te entristecido, Senhor. Eis aqui jovens que disseram sim a essa noite, Pai. Sim ao processo de santificação. E nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto, Pai, para preparar o nosso terreno, para se santificar, Pai. A nossa caminhada de santificação, Pai. Nós seremos uma geração que dará bom exemplo, Pai. Nas escolas, na nossa família. Nós seremos, Senhor, a geração que vai alcançar essa cidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor. Faça a sua oração aí, só por alguns minutos. A nossa caminhada de santificação na tua presença, Pai. Conhecendo a tua palavra, conhecendo a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E eu declaro que a partir de hoje, Senhor, nenhum desses que pisou aqui sairá da mesma forma, Pai. A partir de hoje, Pai, eu creio numa mudança de comportamento na vida deles, Senhor. Numa vida de renúncias, numa vida dedicada a Ti, Pai. E onde quer que eles chegarem, Senhor, as pessoas vão olhar e vão dizer: esse é realmente um filho de Deus. Esse é realmente um jovem dedicado ao Senhor. Oh, Pai, usa-nos, Senhor, para alcançar vidas através do nosso comportamento, Pai. Tem pessoas lá fora precisando, Senhor. Tem jovens indo para o inferno, Pai. Precisando de cada um desses que estão aqui. Que hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo traga a consciência, Senhor, do que nós realmente precisamos fazer e onde precisamos mudar. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo Teu perdão, Senhor, e pelo Teu amor. Tão lindo amor, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Você pode se levantar e se sentar. Eu queria convidar nosso líder, nosso ministro da noite. Você pode estender as mãos a ele. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida de David. Por esse líder, Senhor, com o coração disponível a te servir, Pai. Nós cremos, Senhor, que nessa noite não vai vir nada do coração dele, Pai, mas diretamente do Teu. Que seja o Teu Espírito Santo, Pai, usando a vida dele, conforme a Tua vontade, Pai. Traz aquilo que está no Teu coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós estamos disponíveis para Te ouvir. Amém. Amém. Adeus. Deus é bom, né? Dá uma boa noite ao seu irmão que está do seu lado. Como é bom, irmãos, a gente está na casa do Senhor. Né? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, quem trouxe. Quem não trouxe e tem no celular, pode abrir no celular. João 14, 23. Hein? Tem muita coisa para falar, mas que eu falo aquilo que o Espírito Santo quer, né? Hein? João 14, 23. Primeiramente, eu separei aqui algo que vocês são. Algumas coisas que nós, no caso, somos, né? E enquanto eu estava de joelho, o Espírito Santo pediu para eu começar pela metade aqui da palavra, que diz assim, a Bíblia diz, tira esse versículo, coloque isso aqui, Mateus 5,13. Amém? Vamos ler a Bíblia? Mateus 5,13. Diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Pode deixar o versículo. Ou seja, o sal, todo mundo aqui conhece o que é sal, né? Se o sal perder o sabor, o sal vai servir de alguma coisa? Não. Não é verdade?
E a Bíblia diz que quem é o sal para Deus? Aí era Jesus falando. Quem é o sal para Jesus? Nós. Diga assim, eu sou o sal. Amém? Você é o sal. Você tem um sabor para Deus. E para que serve esse sabor do sal? Para passar para outros alimentos, não é assim? Imagina aí, se você colocasse o sal na carne. Ou no arroz. Pronto, você colocasse o sal no arroz. O sabor do arroz iria para o sal? O sal ficaria com gosto de arroz? Não. Seria o contrário, né? O arroz ficaria salgado. Ficaria com gosto do sal. Mas vocês já viram o tamanho do sal para o tamanho do arroz? Qual é maior? O arroz, né, pessoal? Quem é maior? É o sal ou o arroz? Ixi, alguns sabem. Quem é maior, o sal ou o arroz? O arroz, pronto. 90% sabe. Mas mesmo assim, o gosto que fica no outro é o do sal. Não é assim? A mesma coisa somos nós. David, eu sou jovem ainda, eu sou adolescente. Eu sou só um. Itapetinho é grande, minha escola é grande. Brejinho é grande. E eu sou só apenas um e pequeno. Mas você é o sal. É forte ou não é? Você é o sal. Deus te escolheu para ser sal. Sal da terra. Então você não vai se contaminar com o mundo. Na sua escola, na sua sala, no seu trabalho. Em Tapetinho, Brejinho. Você não vai se contaminar. Pelo contrário. É as pessoas que estiverem ao seu redor que vão ser alcançadas por você. Ô David, mas como se eu não sei nem pregar? Como Eroni falou aqui. Santidade é mudança de comportamento. Ou seja, com seu comportamento correto, pessoas vão ser alcançadas através de vocês. Jovens vão ser alcançados através de vocês. Ô David, e o que isso tem a ver com santidade? Lembra que eu falei que se o sal acontecer dele perder o sabor, ele não serve mais para nada? Não é assim? O sal, quando Jesus falava do sal, ele se referia por conta do mar vermelho. Naquela época tinha um mar vermelho, né, lá naquela região. Talvez tenha até hoje. E esse mar vermelho, ele tinha a água do mar, né, salgada, né? Naquela época a maioria do sal vinha do mar. Hoje não, fazem em fábricas e assim por diante. Mas naquela época só tinha o sal do mar. E aí nesse mar vermelho, aquele sal da água do mar vermelho, às vezes acontecia dela perder o sabor. Como assim, David? O sal perdeu o sabor. Acontecia porque devido àquele mar vermelho ter muitos minérios, muitas substâncias, além do sal, além dos sais minerais, tinha muitas substâncias nele. E aquelas outras substâncias acabavam se chocando com a substância do sal, do sódio. E aí acabava tirando o sabor do sal a ponto de não ter sabor de nada. É interessante ou não é? Ô David, e o que eram essas outras substâncias que tinha lá no mar? Aleluias. O que era essas outras substâncias que tinham no mar? Que tiravam o sabor do sal. Eram impurezas. Eram o quê? Impurezas. Você é o quê para Deus? Lê comigo. Lê assim: eu sou o sal da terra. Da onde? Da terra, daqui dessa terra. Tapetinho, Brejinho. Ora, se o sal vier a perder o sabor, ser insípido é perder o sabor. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque as impurezas podem tirar o sabor do sal. E o que é impureza? Repete comigo, em alto e bom som. Pecados. Pecado, irmão. Quem aqui já assistiu Superman?
Superman? Ninguém assistiu? Metade assistiu. Levanta a mão, Superman. Amém. Ó, um monte de Superman. Supergirl, né? No Superman, Clark, né? Na série e também nos filmes, eles tinham algo que deixava eles fracos. Quem aqui sabe o que é esse algo? Kryptonita. Não é assim? É assim ou não é, pessoal? Pronto, o pessoal lembrou. A kryptonita deixava ele fraco. E no nosso mundo, no mundo espiritual é a mesma coisa. Existe uma kryptonita que atrapalha o nosso processo de santificação. E qual é essa kryptonita? Quem aqui sabe dizer? Pecado. O pecado é a kryptonita nossa. O pecado ele nos deixa fraco. Ô Deus, mas se eu pequei, então eu tenho que parar, desistir? Não, irmão. Se você chegou a um ponto que você errou, que você pecou, é aí que você tem que buscar mais ao Senhor. Para você não pecar mais. A palavra do Senhor fala daquela mulher adúltera, que ela foi pega em adultério. Ela foi presenciada em adultério. Presenciaram ela adulterando. Pecando. Certo? E aí o que Jesus fez? Jesus condenou ela? Não, Jesus não condenou, mas também Jesus falou, vai e não peques mais. Porque tem pessoas que dizem, não, mas Jesus não julgou a mulher em pecado, então Jesus não vai me julgar. Mas epa, Jesus não julgou, não condenou ela, mas mandou ela não pecar mais. Amém? E o que é que nos torna, o que é que nos mantém puro? Segundo a palavra, é obedecer a tua palavra, a palavra do Senhor, é o que nos torna puro. Separei aqui também outro algo que você é. Esse seria o primeiro. Você é noiva. Amém? Oh Deus, mas eu sou homem, misericórdia. Você é noiva de Cristo. Existe um relacionamento entre Deus e os homens. Entre Cristo e a igreja. Você é a igreja. A igreja não é as paredes aqui não, a igreja somos nós. As paredes aqui, esse prédio, é o local em que a gente se reúne para buscar Deus. Por isso que é um local também santificado ao Senhor, porque a gente se reúne para buscar o Senhor. O próprio Jesus, ele não queria que as pessoas tratassem o templo como algo comum. Mas aí você é noiva. Você é a igreja, você é a noiva de Cristo. Jesus é o noivo. E a palavra do Senhor diz, Jesus citando uma parábola aos discípulos, ele fala de 10 noivas. Tinha 10 noivas. E aí o noivo ia chegar, ia começar o casamento e tinha as 10 noivas. E antes desse noivo chegar, a palavra do Senhor diz, Jesus disse que tinha 5 noivas prudentes, preparadas, prontas. E tinha 5 noivas que não estavam. Você está aqui? Tinha 5 noivas que não estavam preparadas, não estavam prontas. Por falta de atitudes delas, por atitudes erradas delas, elas não estavam prontas. E aí as outras noivas tudo pronta, né? E a Bíblia diz que elas estavam, cada uma estavam com as lamparinas. Aí nós já chegamos no outro ponto aqui. Você tem outra coisa que você é, além desse sal. Mateus, próximo versículo. Vós, lê comigo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você é o quê? A luz do mundo. A luz do mundo.
Lembra que eu falei do sabor do sal? Onde o sal chega, o gosto muda. Não é assim? O gosto muda. Ou seja, você não vai se contaminar com outras pessoas. Pelo contrário, as pessoas que têm que ser cheias de Deus por você. O seu comportamento que tem que mudar elas. Não é elas mudar o seu comportamento, é o seu comportamento mudar elas. E a Bíblia também fala que você é a luz do mundo. Irmão, se nós apagar todas essas luzes, vai ficar tudo escuro, né? Apagar os pisca-pisca, vai ficar tudo escuro. Mas se acender uma luz, aquela escuridão vai sair. Tem que sair. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Onde você chegar, irmão, se tiver trevas, se tiver pecado, tem que sair. Se tiver ação do inimigo, tem que sair. Não é você sair. Não é o seu sabor sair. Eita, as impurezas vão tirar meu sabor. Não. O teu sabor tem que tirar toda impureza. Porque além de sal, você é luz. Aleluias. E voltando, você é noiva. E a noiva tem que estar pronta. A Bíblia diz que aquelas cinco noivas que não estavam prontas, elas estavam sem azeite. E para acender as lamparinas, para manter a lamparina cheia, manter puro, elas precisavam obedecer a palavra. Mas elas não estavam obedecendo a palavra. Elas não estavam prontas, não estavam preparadas. E a Bíblia diz que as lamparinas delas estavam se apagando. E elas olharam para os bolsos, não estavam prontas, estavam sem azeite sobrando. E aí elas foram atrás de azeite. O noivo está chegando, vamos se preparar, vamos atrás de azeite. Só que o noivo já era chegado. Quando elas foram atrás do azeite, irmão, repete comigo, era tarde demais. Irmão, é tempo de nós se santificar, para depois não ser tarde demais. É tempo da gente obedecer a palavra, de nos mantermos puros. Deus, quando você entregou sua vida a Jesus, Ele te deu vestes brancas, vestes claras. Tem um versículo aqui que eu separei, eu achar ele, que teve muitos. Aleluias. E diz assim, em Apocalipse. Apocalipse. Aparece em nome de Jesus. Eita glória. Deus é bom. Apocalipse sumiu daqui. Tem problema. 19, do 6 ao 8. Amém? Vamos lá. Posso ler? Diz assim: então ouvi uma como voz, de numerosa multidão, um som, como uma voz de uma numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Próximo versículo. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quem é essa esposa? A igreja. Diga eu, igreja do Senhor. Próximo versículo. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O linho finíssimo é o quê? Os atos de justiça dos santos. E quem são esses santos? É aqueles bonecos de gesso? É não, irmão. Os santos, segundo a Bíblia, somos nós. É a igreja do Senhor. E essa igreja, Deus vai dar um linho finíssimo. O que é linho, David? É um tipo de pano que é caro. Por isso que chama finíssimo. Para a Bíblia chamar algo de finíssimo, irmão, pode saber que o negócio é top. Mas o que é? Como é, David, que a gente vai conseguir esse linho finíssimo? Por que Deus vai nos dar? Através dos nossos atos de justiça, ou seja, através das nossas obras, através da nossa santidade, das nossas atitudes aqui nessa terra. Amém? E Deus, Ele vai te dar vestes novas, vestes brancas. E Ele tem preparado também um linho finíssimo. Mas, David, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me tornei santo, meu espírito foi recriado, meu espírito é santo. Mas por que tem um tema santidade? Porque santidade é um processo. Amém? Não é porque você aceitou Jesus que virou sal, que agora vai se tornar sal para sempre. As impurezas podem tirar seu sabor. Amém? Então a gente tem que continuar nesse processo de santidade. A gente agora vai lá para Romanos. Romanos capítulo 6. Muita Bíblia. Romanos 6. Quando você entregou sua vida a Jesus, você se tornou salvo. Por quê? Porque quem morreu por você naquela cruz foi Jesus. E Jesus morreu para te salvar. A partir do momento que você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a salvação passou a ser direito seu. Não por você merecer, porque nós não merecemos. É pela graça e pela fé. Você crê e a graça, Deus te dá a graça. E através dessa graça, gratuitamente, você sem merecer, o favor dele te salva. Que nem o ladrão da cruz. A Bíblia diz que tem um ladrão do lado de Jesus. E esse ladrão também foi crucificado. A Bíblia chama ele de ladrão. Ou seja, ele roubou, segundo a palavra do Senhor. Por isso que ele estava lá. Mas a Bíblia fala que Jesus disse que ainda hoje ele estaria com o Pai no paraíso. Ou seja, Jesus salvou ele. Mas por que Jesus salvou? Porque ele se arrependeu. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Amém? Mas vamos lá. Se nós somos salvos pela graça, né? Que diremos, pois? Permaneceremos então no pecado para que seja a graça mais abundante? Se a gente é salvo pela graça, Jesus de graça, sem a gente merecer, morreu por nós, nos salvou. Então a gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante, seja ainda maior? Versículo 2. De modo nenhum. De quê? De modo nenhum. Ainda botaram uma interrogação não, uma exclamação ali, ó. De modo nenhum. Amém? Imagina o pastor descendo o cajado de nós. De jeito nenhum, irmão. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida agora é de Cristo. Então nós morremos para nós mesmos, nós morremos para o mundo. É uma nova vida, agora nós vivemos para Deus. Então se nós morremos para o mundo, para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Se nós morremos para o mundo, se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos viver no pecado? Você está entendendo? Então se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, quando a Bíblia diz as coisas velhas, não é as coisas não, né? Não é as coisas não, é as suas atitudes velhas passaram, acabou. Tudo se fez novo.
Amém? É uma nova vida, agora é uma vida de santificação. Próximo versículo. Vamos adiantar um pouquinho. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Próximo versículo. Fomos, pois, sepultados com Ele, nós morremos com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida, em uma vida nova. Próximo versículo 5. Porque se somos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também semelhança na sua ressurreição. Vamos ressuscitar. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvemos mais ao pecado como escravos. Ou seja, olha, sabendo isto, nós estamos sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho, a nossa velha criatura, quem nós éramos, foi crucificado com Jesus. Você está compreendendo? Jesus, Ele não morreu pelos nossos pecados. Então a sua velha criatura, seu velho homem que gostava do pecado, que vivia no pecado, foi crucificado também. Amém? Por isso que a Bíblia diz que vós sois santos, porque aquele velho homem morreu. Mas você lembra que a impureza pode tirar o sabor do sal? Você lembra que sem as obras a gente pode perder o linho finíssimo? Então é um processo, a gente tem que estar... É um processo de santificação. Ô David, tudo muda da noite para o dia? Não. Não é da água para o vinho, não muda assim no piscar de olhos. É um processo. O seu espírito muda. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você e o seu espírito muda. Seu espírito é uma nova criatura, você nasceu de novo. Mas a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo precisa de práticas, é um processo, é dia após dia. Vence um leão hoje, vence outro leão amanhã. Diz não à sua carne hoje, diz não à sua carne amanhã. E é um processo de santificação. E renuncia. E esse lugar não agrada ao Senhor. Lá em Salmos diz: não se detenha na roda de escarnecedores. Não se detém, não fica. Cheguei, tá escarnecendo, vou sair. Pecado, impureza, pode tirar o seu sabor. Não compactua com o pecado. O pecado mata. A gente vai ler aqui através da Bíblia. O pecado mata, mas o Espírito vivifica. Mas as obras do Espírito, as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito te dá vida, mas o pecado mata. Criptonita. Amém? Próximo versículo. Eu gosto de ler a palavra. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você morreu para o pecado, você está justificado do pecado. Não tem mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Próximo versículo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9. Sabedores de quê? Sabedores, misericórdia. De que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Cristo, também não terá sobre nós. Prosseguindo. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Ele morreu de uma vez para sempre. De uma vez para sempre. Ô David, ele não ressuscitou? Não, não é isso, irmão. A Bíblia está dizendo que Jesus morreu por o pecado uma só vez. Mas foi para os pecados que vinham. Foi do passado, foi do presente. Foi das pessoas que já pecaram. Foi das pessoas que estão pecando agora. Se elas se arrependerem, há salvação para elas. Amém? Assim como houve para nós. Prossegue. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para
Deus. Se considere o quê? Leiam comigo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você tem que se considerar morto para o pecado. Você morreu para o pecado. Amém? Agora você está vivo para Deus. Você que tem que se considerar. Você tem que botar isso na sua mente. Você tem que botar isso dentro de você. Não, eu morri para o pecado. Não sou eu, mas quem vive é Cristo agora que vive em mim. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ele está dizendo, morra para o pecado. Morra para o pecado. Irmão, a sua carne, quando você aceita Jesus, sua carne morre? Não morre. Seu corpo não morreu, seu corpo está aí. Mas você tem que se considerar morto para o pecado. É por isso que é uma guerra entre carne e espírito. Porque você nasceu de novo. Agora o seu espírito pode colocar sua carne no lugar. Agora você tem a vontade do seu espírito, que é a vontade do Espírito Santo, e a vontade da sua carne. É duas vontades. Porque o apóstolo Paulo disse, eu anotei aqui, mas vai demorar para eu achar. Eu esmurro o meu corpo. Por quê? Eu coloco meu corpo à servidão, à escravidão. Por que ele estava dizendo isso? Porque o corpo dele, a carne dele, tinha uma vontade. Assim como a sua carne tem uma vontade. Mas ele dizia não à vontade da carne, e sim para a santidade. Então, irmãos, que diremos, pois? Viveremos no pecado? De modo nenhum. Coloque a sua carne no lugar. Você é sal da terra. Irmão, você sabe o que é o pecado para Deus? Você sabe o que é o pecado para Deus? Vou te dar um exemplo para Jesus. O pecado para Jesus. Se eu te desse 100 reais para alguém ir aí cortar seu dedo mindinho. Pensa direitinho. Se eu te der 100 reais, tá lá em casa, viu? Se eu for lá pegar os 100 reais e disser, ó, tá aqui 100 reais para você torar seu dedo mindinho. Deixar alguém torar, não é você não. É alguém que vai cortar mesmo. Arrancar mesmo teu dedo. Irmão, tem alguém aqui que quer? Levanta a mão se você quer. Vou nem levantar. Mas se você quiser. Peraí. Vou melhorar aqui para você. Ou piorar, não sei. Você que vai escolher. Se eu esperar eu receber meu salário, né? Eu não tenho agora. Mas vamos lá, pela fé eu tenho. E eu te der 1.000 reais para você torar a tua mão. Deixar alguém cortar a sua mão esquerda. 1.000 reais, irmão. 1.000 reais. Alguém quer? Se você quiser, levanta a mão. Ninguém quer? Flávia? Flávia estava fazendo assim, ó. Ó, se 300 mil ele pensaria em torar o dedo. Corta a unha, né? Ó. Irmão, você tá no caso você não faria, porque seu dedo, sua mão é precioso, né? Pra tu. E a dor, imagina aí, misericórdia. Mas aí é precioso, né? É algo importante. Vale mais sua mão. Mas se eu te disser que Jesus falou que se sua mão esquerda te fizer pecar, é melhor você arrancar ela e jogar fora, para você ir para o céu com o resto do corpo, do que você ir para o inferno com o corpo todo, com tripa e tudo, que nem o pastor diz às vezes. Por quê? Se sua mão esquerda te fizer pecar, arranca e joga fora. Foi o próprio Jesus que disse. Por que ele disse isso? Irmão, porque Deus tem nojo de pecado. Porque Deus não curte pecado. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. David, mas ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Por mais que ele ame o pecador, mas ele não quer pecado. A Bíblia diz que sem santificação não verás a Deus. Irmão, a gente crê
Claro, a gente somos salvos pela graça, mas é porque nós somos salvos que nós vamos fazer as boas obras. É por amor ao Senhor. Você sabe o que é temor de Deus? Temor de Deus. Irmão, temor de Deus você está com tanto amor pelo Senhor que você não quer errar com Ele. Deus não merece. Deus não merece o teu erro. Deus não merece que nós falhemos com Ele. E você não quer errar por nada. Deus, Ele te ama tanto. Deus não erra nada com você. E você diz, rapaz, eu não posso errar com Deus. E você fica com aquele temor. E você vai escorrega. E você diz, por que eu fiz isso? Você fica ali, agoniado, procurando um canto para se ajoelhar e pedir perdão. E você diz, Senhor, eu não quero. E você fica com aquele zelo, com aquele cuidado. É temor de Deus. Deus, Ele te ama tanto, irmão. Se eu pegasse aqui uma garrafa de água de 500 ml e colocasse um dedinho assim, pegasse um copinho, um dedinho de esgoto e botasse nos 500 ml de água, você beberia? Você beberia? Não, David, eu tenho nojo. Você tem nojo? Não, não tenho nojo não. Eu pensaria. Misericórdia. Irmão, do mesmo jeito, ou mais ainda, é o pecado para Deus. Deus tem nojo de pecado. Deus, Ele não... Porque Jesus não jogou pedra na mulher adúltera, mas Ele disse, vai, não peques mais. Porque o pecado dela não desagradava os homens não, irmão. Desagradava a Deus. Podia nenhum homem ter visto ela pecando, mas Deus estava vendo. Pode ninguém estar vendo suas falhas, seus pecados, mas Deus está vendo e Deus não quer isso. Jesus não morreu por isso. Jesus não morreu para você continuar vivendo assim. Jesus morreu para você se arrepender, que nem Herone disse aqui. Para você dizer, Senhor, eu não quero mais, eu quero o Senhor. Se o Senhor Jesus deu a própria vida dele por você, você não pode nem fazer isso, nem se santificar, nem buscar se tornar puro. Ou deve ser perfeito não tem como ser perfeito. Eu não estou falando em ser perfeito, eu estou falando num processo de você dizer não hoje, de você dizer não amanhã, de você lutar contra a sua carne, de você dizer eu não quero mais o mundo, eu não quero mais festa, eu não quero mais isso, eu não quero mais falar mal dos outros, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Amém? Aleluias. Notei aqui, sem santidade não tem como ter intimidade. Amém? Sem santidade não tem como ter intimidade com Deus. Quinta, Tuti pregou aqui e ela disse assim, que do que adianta as nossas palavras dizerem algo se as nossas atitudes destroem essas palavras. Do que adianta eu falar algo, mas se as minhas atitudes destrói, anula tudo aquilo que eu falei. Ou seja, suas atitudes valem mais do que suas palavras. Então, você tem que buscar dizer não à sua carne. Você tem que buscar atitudes boas. Se santificar, se aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? É dizendo não para o pecado. É dizendo não para a sua carne. Você está automaticamente dizendo sim para Deus. Você sabe quem está por trás do pecado? O diabo, irmão. O diabo. O diabo está por trás do pecado. O diabo é quem influencia o homem a pecar. Ele está como um leão ao derredor, a Bíblia cita, rugindo, procurando quem tragar. Mas por quê? Procurando pessoas pecando, para ele contar brecha. Amém?
Ô David, então se eu pequei, ixi, misericórdia. Se arrepende e volta e não peca mais não. Aleluias. Sem santidade não tem como ter intimidade. Aí você quer se aproximar de Deus. Você quer ser mais íntimo de Deus. Deus, Ele quer ser mais íntimo de você. Mas você lembra, a Bíblia fala que Deus, Ele andava com Adão. Irmão, Deus descer do céu e andar com Caba. Rapaz, é um nível de intimidade assim grande, né? Deus descia do céu e andava com Adão. Deus andava com Adão. Caminhava com Adão. Só que chegou um momento que Adão pecou. Todos aqui sabem, né? E Adão pecou. E quando Adão pecou, a Bíblia fala que Deus foi procurar Adão. Mas Adão não estava em santidade. Não tinha como ter intimidade. Deus queria. Mas as atitudes de Adão não deixavam. A ponto de, por conta do pecado, ele ser expulso do lugar de intimidade. Não deixe, irmão, as impurezas tirar o seu gosto. Não deixe o pecado te tirar de uma posição, de um lugar de intimidade. Deus, Ele quer ser íntimo contigo. Tem alguém melhor para ter intimidade do que Deus? Tem alguém mais melhor, que não existe nessa palavra? Tem alguém melhor? Existe alguém melhor para você ter mais intimidade do que Deus? Existe? Existe não. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua namorada, nem ninguém. Nem seu namorado, nem ninguém. Nem seu amigo, nem sua amiga. O maior ser que você pode ter intimidade e melhor é Deus. E Ele quer ter intimidade comigo e com você. Deus, Ele quer ter intimidade conosco. Gabriel me mandou uma mensagem e disse: David, eu estava orando aqui em casa, eu estava orando e Deus mandou te dar uma palavra. Por que isso aconteceu? Irmão, estava nascendo uma intimidade dele com Deus. E Deus, Ele quer ter intimidade com você a ponto de ter alguém precisando de uma palavra ou de uma oração. E Deus te dizer: fulano está precisando de uma palavra. Manda uma palavra para fulano. Irmão, antes você era instrumento. Não vou dizer nem instrumento. Cavalo. Que Satanás, ele não trata a gente como instrumento. Ele trata como um cavalo, ou pior ainda. Tem gente que pelo menos trata um cavalo bem. Tem gente que não, chicoteia, maltrata, tá nem aí. Satanás te tratava como um cavalo, ou pior ainda. E hoje você pode ser instrumento de Deus. Tu sabe o amor, o carinho, o zelo que um tocador tem por um instrumento? Irmão, ele lava, ele limpa com uma flanelinha bem direitinho. Passa aquele óleo, como é o nome daquele óleo, Bruno? Óleo de peroba não. Passa produto no instrumento. Se o instrumento está empoeirado, ele vai lá, tira a poeira todinha, afina, deixa bem afinadinho. O afinador, tem uns que ele é tipo um velocímetro. O tocador, ele procura deixar mesmo no meio, o mais afinado possível. Ele trata bem do instrumento. Irmão, Deus ainda mais vai tratar bem de você. Mas Ele te escolheu para ser instrumento dele. Mas se você não está sendo instrumento dele, se você está sendo usado pelo inimigo, se você está pecando, é Deus procurando você e você se escondendo, que nem Adão e Eva, pecando. Pecar é você se esconder de Deus. Sabe, eu já falei isso aqui. Sabe o único momento que Deus virou as costas para Jesus? Quando o meu e o teu pecado estava sobre ele naquela cruz. A Bíblia diz que Deus abandonou Jesus. A Bíblia diz que Jesus gritou. Foi o único momento que Jesus não chamou Deus de Pai.
chamou Deus de Deus. Foi o único momento que Jesus não chamou Deus de Pai, segundo as Escrituras. Foi lá na cruz, quando o meu e o teu pecado estava sobre ele. E a Bíblia diz, até no processo para ele chegar à cruz, a Bíblia diz que ele foi que nem um cordeiro, que nem uma ovelha, calada como quem vai para um matadouro. Pilatos perguntou, você não tem nada para dizer? Estão mandando crucificar, estão te condenando, estão dizendo isso, aquilo, você não vai dizer nada. E Jesus calado. E a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, que o meu e o teu pecado estava sobre ele, ele não somente falou, ele gritou. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que Deus abandonou ele? Por causa do nosso pecado. Você está entendendo o que é pecado para Deus? Aleluias. Vamos para onde, Espírito Santo? Pronto. Falei que você é noiva, você tem que estar pronta, tem que estar preparada. E você também é templo. Amém? Você é o quê? Templo, casa, morada. Você é uma casa do Espírito Santo, que nem antes eu disse. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, ele habita dentro de você. Você não mora numa casa? Não é bom o cara morar numa casa? Imagina aí quem mora debaixo da ponte. Não, é ruim demais. Mas você não mora numa casa, não é bom? Você é uma casa. Será que o Espírito Santo está se agradando da casa? Quem mora em você é o Espírito Santo. Será que ele está se agradando da casa? Como é que ele se agrada? Se a casa estiver em santidade, aí o Espírito Santo se agrada da casa. Se a casa estiver em santidade. Irmão, um grito. Eu já falei aqui também, um grito entristece o Espírito Santo. Já tivesse numa casa barulhenta, tá zoada, misericórdia. Sai dessa casa. Um grito entristece o Espírito Santo. Quando eu digo um grito, irmão, não é você gritar aleluia, não é gritar assim não, irmão. Assim ele fica feliz. Eu acabei de ler aqui no outro versículo, exultai, aleluia, Deus Todo-Poderoso. Mas aí um grito com raiva, com ira, com alguém, você gritando com alguém, ou só tem eu nessa casa, mãe só manda eu não vou fazer a tarefa não. Oxi. Um oxi pode entristecer o Espírito Santo. E você é templo e morada. E pecado, imagina. Se um grito entristece ele, imagina pecado. Imagina uma mentira. Imagina bebida. Imagina forró do mundo. Imagina. Se Deus falou que se você pecar com a mão é melhor você arrancar e jogar fora. Imagina você pecar com o corpo todo. Imagina você pecar e não tá nem aí para ele. Se você pecar e se arrepender, ele já fica triste porque você pecou, mas ele te perdoa. Imagina você pecar e não se arrepender e não tá nem aí para Deus. E você virar as costas para Deus. Imagina como Deus se sente. Você é templo, diz eu sou templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Aleluia. Não sabeis que sois santuário de Deus. É santuário. Olha como a Bíblia te trata. Seu corpo é santuário de Deus. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Próximo versículo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Novo Testamento, viu, irmão? 1 Coríntios 3,17. Você é santuário de Deus. Irmão, pensamento de se matar é Satanás purinho. Você é santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. Porque você mesmo se destruiu o santuário. Ô David, então, como assim? Isso é o amor de Deus por você. Deus te ama tanto a ponto de você ser casa dele. Chegando. Amém? Deus te ama tanto a ponto de você ser casa dele. Casa de Deus. Então não destrói, irmão. Trata a casa de Deus bem. Roupa curta, irmão, é instrumento do diabo também. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se você está nua, irmão, quem está feliz é o diabo. Ô Deus, diga para eu tomar banho. Eu estou falando de casa não. Tomar banho não, estou falando no meio da rua. Isso gera pecado. Isso gera pecado. Desejo pecaminoso, desejo da carne. Um homem casado te desejando é pecado, irmão. Se entristece tanto Deus. Um homem solteiro também é pecado também. Amém? Não dê mais. Fulano não conhece a palavra. Aí é que é pecado, irmão. Misericórdia. E tome de pecado. Pecado não é vitamina. Amém? Pecado não é vitamina. Pecado é criptonita. Pecado não fortalece. Pecado enfraquece. Pecado não agrada a Deus. Agrada o diabo. Ô David, eu pequei. Misericórdia. Tu está me condenando todinho. Não, irmão, você tem um advogado fiel e justo. Peça perdão e não faça mais. Faça o possível para não pecar mais. Faça o possível para não fazer mais. Ô Deus, eu vou sair para a igreja que eu não consigo. Não, irmão, você tem que estar na igreja. Se na igreja você não está conseguindo, e no mundo? Irmão, no mundo tu vai com tripe e tudo. Misericórdia, irmão. Amém? Vamos finalizar. Primeiro versículo que eu mandei abrir. Volta aí. João 14, 23. João 14, 23. Diz assim. Respondeu Jesus. Se alguém me ama. Quem aqui ama a Deus? Eita, isso é um povo que ama o Senhor. Vamos ver. Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Coloca na outra versão. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viveremos a ele e faremos nele morada. Se você ama Deus, você vai obedecer a palavra. Amor não é só palavra, amor é atitude. Então, se você ama a Deus, você vai obedecer a palavra dele. Se você ama Jesus, você vai obedecer a palavra dele. E se a palavra dele está pedindo para você se santificar, faça o possível. David, eu não estou conseguindo. Seja sincero com Deus no seu quarto. Diga: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Irmão, com certeza ele vai te ajudar. E se você está errando em alguma área e vai dizer: não, eu vou sair da igreja, eu estou errando. Não, irmão, que isso é o propósito do diabo. É você se afastar. Então, não. Faça o contrário, eu estou errando numa área, David. Então é aí que você vai buscar mais a Deus. É aí que você vai buscar mais ao Senhor. Amém? As trevas têm que sair. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Quer dizer, eu quero convidar a Eroni aqui. Amém? Eu creio que você recebeu. Pode vir, Eroni. A gente vai louvar, amém? Mais um louvor. Pode louvar. Fecha os teus olhos. Chamado, né? Um propósito, assim como tem na vida de cada um. Olha aí para as suas mãos. Através das suas mãos,
O Espírito Santo ele vai curar pessoas. Através das suas mãos Deus vai curar pessoas. Pessoas com enfermidade você vai tocar e elas vão ser curadas. Elas vão ser curadas instantaneamente. Glória a Deus. Deus ele tem algo grande na sua vida. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que Deus te escolheu. Não é à toa. Você vai tocar e pessoas vão ser curadas e a glória do Senhor será manifestada. O nome do Senhor será glorificado através das tuas mãos. Como eu falava do sal, vocês podem se achar pequena. O sal é pequeno, mas é o sal que dá sabor. Quando você colocar nas suas mãos sobre pessoas, elas vão receber curas divinas, vão receber milagres divinos. Aleluia. Fecha os teus olhos rapidinho. De timidez. Deus deu espírito de ousadia e de coragem. Aleluias. Fecha os teus olhos. Eu tenho uma palavra para Bruno lá atrás. Creio que foi Deus, Bruno. É algo sobre o futuro. O diabo ele vai tentar te tirar da igreja, te tirar de perto de Deus. Mas Deus não quer isso, você sabe. E vai depender de você, das suas atitudes. Deus ele te quer na presença dele. E o diabo quer você fora da presença de Deus. E o diabo vai tentar te tirar da presença. E você vai lembrar dessa palavra. E você vai dizer: não, diabo, haja o que houver, eu não vou sair de perto de Deus. Pode dar na canela, eu não saio. Eu sirvo ao Senhor. Eu escolhi servir ao Senhor. Amém. Aleluia. Zerani pode finalizar. Fecha os teus olhos, ela vai fazer a oração final. Amém. Antes da gente orar, deixa eu lembrar para você que amanhã é domingo e amanhã a gente tem culto aqui na igreja de 7 horas da noite. Então você recebeu hoje, amanhã você vem se encher mais. Amém? Lembra que é um processo, a santidade ela é um processo. E o culto ele ajuda, tem a palavra disponível para mim e para você, para a gente crescer cada vez mais. Amém? Nós estamos tendo também o grupo de conexão jovem a cada 15 dias. Eu acho que vai ser essa terça, né, David? Essa próxima terça, fica ligado. Se você não está no grupo de jovem ainda, procura David, Joana, dá o teu telefone para você estar lá por dentro de todos os avisos, de tudo que a gente está fazendo. A gente vai lá no cruzeiro, partilha uma palavra, é muito divertido. A gente está fazendo várias programações para vocês. Então quem não está ainda, procura David e Joana e entra no grupo, amém? E o grupo de conexão não deixa de vir. É crescimento para mim e para você, tá certo? Fecha os teus olhos, a gente vai orar. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nessa noite. Porque o Espírito Santo, Ele se moveu nesse lugar. Ele nos encheu, Ele nos preencheu. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos renova todos os dias, que nos faz crescer, Pai. Obrigado por cada jovem que veio aqui nessa noite. Eu declaro, Pai, que quando eles chegarem na casa deles, Pai, quando eles pisarem cada casa dessa aqui representada, Pai, ela vai ser cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Todo mal, ele vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, onde quer que eles pisarem, Pai, eles vão ser santos, Pai. Eles vão dar bom exemplo. Em nome do Senhor Jesus, eu despeço vocês na graça e na paz. Dá um abraço no seu irmão, um aperto de mão.